Olá, sou Lucas Costa, cientista político, professor da Unesp de Araraquara e coordenador do DataCons, o Laboratório de Estudos Constitucionais. Hoje damos início a uma série de entrevistas com professores, pesquisadores e especialistas em constituições e constitucionalismo, e no processo de reconhecimento de direitos humanos, sobretudo no Brasil. Neste primeiro episódio, tivemos o prazer de entrevistar o professor Pedro Floriano Ribeiro, da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Pedro é pesquisador associado do DataCons e um dos grandes especialistas brasileiros em partidos políticos e sistemas partidários. Nesta entrevista, ele conversou conosco sobre o contexto dos anos 80 no Brasil e como ele influenciou a elaboração da Constituição Cidadã. Conversou também sobre o contexto atual e sobre as perspectivas para os direitos humanos. Afinal, eles estão sob ameaça ou ainda há grupos capazes de protegê-los? Este é o DataCons Converse. Boa tarde, professor Pedro. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria começar essa entrevista perguntando para o professor quais são os aspectos que você destacaria em relação aos partidos políticos, o sistema partidário, naquele período dos anos 80, quando estava sendo elaborado a Constituição de 88? Olha, primeiro agradecer o convite de vocês, tal. Para mim é uma satisfação participar desse podcast, desse episódio, né, e desse projeto, desse grande projeto Jovem Pesquisador, levado a cabo pelo Lucas na Unesp Araraquara. Bom, eu acho que assim, o processo constituinte brasileiro, ele foi muito marcado, do ponto de vista dos partidos políticos, ele foi muito marcado pela dominância de um partido em especial, né, que era o MDB. Era o Movimento Democrático Brasileiro, né, que estava sendo, na época, já chamado de PMDB, né, mas era o herdeiro do MDB que existia durante a ditadura, né? E o MDB tinha mais da metade dos deputados constituintes, né? Então, ele sozinho tinha muito poder. E aí, o MDB, até hoje ele é assim, ele é um partido que tem de tudo, né? Então, dentro do partido, havia deputados claramente de esquerda, e que fechavam com a esquerda na época, que era muito pequena, né? Com o PT, com o PDT na época, fechavam ali com a esquerda, e muitos outros deputados que eram claramente de direita, né? Então você tinha, no fim das contas, o grande fiel da balança ali era o MDB, né? E o centro do MDB, é daí que vem a expressão centrão, né? Que hoje se utiliza de modo errado, né, pela imprensa, para se referir a muitos partidos que, na verdade, não são de centro, né? Que são mais de direita, né? São partidos claramente de direita, né? Tá certo que o parlamentar mediano no Brasil hoje ele está mais à direita do que naquela época, né? Mas você tinha ali uma negociação dentro de uma bancada muito forte do MDB e que também passava um pouco pela segunda maior bancada, que era do PFL, né, que tinha sido criado há poucos anos, né? O PFL foi fundado em 1985, né, como uma dissidência do PDS, né? Então, o PFL, né, só para situar, né, os ouvintes, havia no regime militar, né, na ditadura, a Arena, e essa Arena se transforma ali na redemocratização em PDS, né? E aí, em 85, tem uma cisão que é a criação do PFL. Então, a bancada do PFL, na época, tinha mais ou menos 1/4 dos deputados constituintes, né? Então, você tinha também a soma de PMDB e PFL, já dava ali 3/4. Então, as negociações tinham que passar por ali. E aí você tinha o que mais, né? Você tinha o PT, né? Eu até abri aqui a minha planilhinha aqui de cola, né, com esses dados. O PT tinha 16 deputados, né? O PDT tinha 24. O PDT era maior do que o PT. Mas os dois juntos eram pequenos, né? Os dois juntos tinham 40 deputados, né? Deputados constituintes, que haviam sido eleitos em 86. Então você tinha aí um cabo de guerra, né, de direita e esquerda, puxando questão a questão para ver para onde ele levava, né? Desde de participação da igreja nas discussões, questões de movimentos sociais e várias outras questões que permearam a Assembleia Constituinte. Então, passava muito por ali, né? Passava muito por ali. E a esquerda, embora fosse pequena, ela tinha deputados com grande experiência política,
né? Não necessariamente grande experiência parlamentar, mas grande experiência política, de negociação e tal. Então, isso também foi uma característica da Assembleia Constituinte. E, sabendo-se minoritária, né, os deputados do PDT, do PT, sabendo-se minoritários na Assembleia, eles muitas vezes recorriam a essas audiências públicas e uma pressão de fora para dentro do Congresso como uma maneira de tentar viabilizar suas propostas, né? Então, era uma maneira ou de obstruir propostas mais conservadoras, né, ou de realmente implementar medidas mais progressistas. Então, apesar do Congresso, na época, ser do Congresso Constituinte, da Assembleia Constituinte, ser uma Assembleia de centro e direita, principalmente, a Constituição acabou sendo mais progressista do que o perfil ideológico da Assembleia, né, o que é bastante interessante, né? Isso muito por influência dos deputados de esquerda, dos parlamentares de esquerda, mas também por questões da época, né, do espírito da redemocratização, né, de movimentos grevistas. Os anos 80 foram pródigos em greves e movimentos sociais, muito mais do que hoje, né? Então você tem ali uma confluência de fatores que acabam empurrando, né, para uma Constituição, para um texto constitucional que acabou sendo um pouco mais progressista e inovador do que nós esperaríamos, pensando só no perfil ideológico da Assembleia. Pedro, considerando esse contexto de um PMDB que dominava a Assembleia Nacional Constituinte, possuía mais da metade das cadeiras da Assembleia, que você acabou de nos explicar, eu queria que você falasse um pouco sobre qual era a relação desse PMDB com os partidos de esquerda e também como se dava essa questão da heterogeneidade do PMDB, um partido que tinha frações mais progressistas, frações mais conservadoras, frações mais privatistas, mais estatistas, enfim, que você trouxesse um pouco sobre como se dava esse contexto do PMDB na época e sua relação das suas frações mais progressistas com os partidos de esquerda. Os parlamentares de esquerda, eles faziam alianças pontuais, né? Pelo que eu conheço, né? Eu não sou um especialista no período constituinte, mas eles faziam alianças pontuais com essa fração mais progressista do PMDB, né? Fração mais progressista que depois deu origem ao PSDB, né? Então, para quem também não está muito antenado nessa época, o PSDB é criado em 88 como uma dissidência parlamentar que, em grande medida, nasceu e foi fecundada ali na Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa era está nas origens da fundação do PSDB, por esse grupo do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, do Franco Montoro, etc., né? E era um grupo que tinha muito problema aqui no estado de São Paulo, por conta da dominância do Quércia sobre o PMDB, né? Então, era uma disputa que era ideológica, mas era uma disputa também pelo controle do diretório estadual do PMDB, né? E os parlamentares de esquerda, eles sabiam dessa disputa e dessa dissonância, né? Dessas discordâncias dentro do PMDB e se aliavam. Houve muitas alianças nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte entre deputados do PT, PDT e essa fração mais progressista do PMDB, né? Vale lembrar que parte da esquerda brasileira, na redemocratização, parte da esquerda não foi para o PT ou para o Partido Comunista, né? Teve uma parte da esquerda que ficou no PMDB, o MR8, por exemplo. Então você tinha aí grupos, obviamente minoritários dentro do PMDB, mas grupos que acabaram indo para o PMDB e não para o PT, não para o PDT, né? Então aí você tem uma influência até dentro do PMDB da esquerda, né, sobre os rumos do partido, né? Pedro, diante desse contexto que você acabou de explicar para nós, de uma Constituição que acabou sendo muito mais progressista no sentido de avanço de direitos sociais e econômicos do que se poderia esperar em virtude de sua composição majoritariamente conservadora, eu queria ouvir um pouco sobre a relação dos partidos políticos dentro da Assembleia Nacional Constituinte com os grupos de interesse e os lobbies. Porque a literatura costuma, né, destacar, além da atuação dos grupos de interesse, do uso estratégico do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte, justamente a atuação desses grupos de interesse em diversas áreas. Então, na opinião do professor, esses grupos de interesse,
eles eram vistos pelos partidos mais como aliados ou como oponentes? Acho que nas duas mãos, porque se você pensar no PT, por exemplo, era um partido que nasceu fora do Estado, né? Nasceu na sociedade civil, então ele tinha muita articulação com movimentos sociais, né? Então você tinha ali uma pressão da sociedade civil mais progressista que era canalizada pelo PT. Então, muitas demandas desses movimentos sociais, rurais, urbanos, sindicais, eles eram canalizados, essas demandas, esses movimentos eram canalizados pelo PT. É claro que quando nós falamos de influência da sociedade civil, também tem influência dos grupos empresariais, tal, que certamente não tinham muita entrada nessas bancadas, mas tinham uma entrada grande nas bancadas do PMDB e do PFL, né? Então você tinha aí influências dos dois lados, né? Se pensarmos em termos por exemplo, as influências dos proprietários rurais, né? Que naquela época eram mais influentes politicamente até do que hoje, né? Eu acredito. Eles entravam com certeza ali através do PMDB e do PFL, né? Então tinha uma entrada muito evidente. E também tem que se levar em conta que ali era um momento de redemocratização ainda, né? Embora nós já tivéssemos um presidente civil na época, mas não era um presidente civil eleito, né? Era o José Sarney, que foi eleito indiretamente. Então, havia aí um sentido também de muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Havia muitos parlamentares que não eram experientes, né? Inclusive na esquerda, na direita também, e havia também um aprendizado de como a sociedade civil poderia dialogar e poderia interferir, né? Além do que acontecia antes, porque o que acontecia antes, né? Assim, antes da redemocratização, até o fim dos anos 70, era a influência de bastidor, né? Influência de bastidor, certamente fechada para os movimentos sociais, mas que acontecia pelos grupos empresariais tal, que tinham acesso ao Estado, né? Tinham acesso ao Estado, mas não de forma pública e transparente, não eram audiências públicas, né? Era um acesso, né, durante a ditadura, que era acesso aos deputados, né, porque vale lembrar também para os mais jovens, né, que na ditadura brasileira o Congresso continuou funcionando, então você tinha um acesso aos parlamentares e a tecnocracia do Estado, a burocracia do Estado, que decidia, por exemplo, no Ministério da Fazenda, você tinha um acesso desses grupos empresariais, mas de modo muito velado, né, de modo não explícito e tal. Então, essa daí, durante a Constituinte, havia esse aprendizado. Né? Havia esse aprendizado de como fazer essas interações, como buscar essas influências de uma maneira mais republicana. Né? Então, chamando as audiências, chamando as conferências e tal, né? As audiências na Assembleia, para ouvir as várias posições, os vários lados, algo que, obviamente, não acontecia durante a ditadura. Né? Então, também tem que se levar isso em conta, que era um momento de reconstrução institucional, né? Muita coisa permaneceu entre um regime e outro, né? O sistema previdenciário, por exemplo, vários sistemas institucionais, vários arranjos institucionais permaneceram, mas outros estavam sendo discutidos, eu não diria do zero, mas com ampla margem para inovações. Então, a discussão, por exemplo, sobre parlamentarismo e presidencialismo, que foi muito forte na Assembleia Constituinte, né? O grupo progressista do PMDB, né, que depois viria a fundar o PSDB, era claramente a favor do parlamentarismo. No PT não havia uma posição fechada sobre isso, né? Tanto é que daí se decide pelo presidencialismo, mas marcando-se um plebiscito depois sobre o tema, né? Então você vê como havia espaço também para se discutir aspectos muito inovadores para o sistema político brasileiro. Professor, a gente sabe que uma das principais razões que permitiram que a sociedade civil, especialmente por meio de grupos de interesse, tivesse a capacidade de influenciar no processo constituinte, se deu em razão de ela ter uma estrutura bastante aberta para o público. Então era uma Assembleia Nacional Constituinte aberta, com instrumentos de participação, audiências públicas, emendas populares. Na opinião do professor, caso fosse uma Assembleia Nacional Constituinte mais fechada, ou seja, com menos abertura para esse público, você acha que isso teria tido um impacto em relação ao processo de reconhecimento de direitos sociais e econômicos que nós tivemos? Sem dúvida, porque tem que pensar o seguinte,
os grupos que têm dinheiro, os grupos de pressão e lobbies com dinheiro, com muito dinheiro, eles sempre acham um caminho para influenciar. Sempre acham um caminho, né? Por exemplo, prometendo financiamento de campanha, né, apoio nas eleições seguintes e tal. Então, quem precisa de participação institucionalizada, permitida, regulada, são os grupos que não têm muito dinheiro para influenciar, né? São os movimentos sociais, sindicais, setores menos relevantes das igrejas e tal, né? Porque os grupos empresariais grandes, os grupos, os setores, o setor bancário, por exemplo, sempre vai ter a sua entrada, né? Sempre vai conseguir entrar de alguma forma para influenciar as discussões e as decisões sobre políticas públicas, né? Então, você tem, o dinheiro sempre acha um jeito, né? Existe aquela expressão, follow the money, né? Siga o dinheiro, mas o dinheiro também sempre segue o poder, e o poder segue o dinheiro. Então, o dinheiro acha um jeito, né, de influenciar, né? Quem não tem dinheiro como movimento, pensa no movimento estudantil, por exemplo, que participou ali de grandes debates naquela época, né? E era um movimento muito mais influente do que é hoje, né? Hoje é um movimento cooptado pelos partidos, tal, e sem grande relevância. Mas pensa o movimento naquela época, né? Como ele ia influenciar os debates, né? Não era pelo dinheiro, né? Não era prometendo financiamento de campanha, era participando de audiências, de discussões públicas e tal, e foi isso que foi feito, né? Então isso acaba tendo... Então, certamente essa abertura, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, essa abertura e essa configuração institucional mais permeável, elas foram favoráveis para ter um texto constitucional mais aberto às questões sociais, à agenda social. E atualmente, professor, quem são os principais responsáveis, na sua opinião, por manter os direitos sociais e econômicos constitucionalizados? Quem tem mais importância nesse processo? A sociedade civil, representada principalmente pelos grupos de interesse, ou os partidos políticos? Eu acho que os partidos têm um papel importante nisso, né? E eu não vejo assim, né? Eu não sou um estudioso do tema, mas eu não vejo a sociedade civil organizada como um ator tão relevante para a manutenção ou expansão desses direitos. O que eu vejo é o fenômeno da accountability funcionando, né? Na democracia. Então, é o próprio regime democrático funcionando. Então, pensa só, um presidente, um governante de direita vence as eleições, ele não pode simplesmente acabar com Bolsa Família ou com BPC, né? Benefício de prestação continuada, porque ele vai ter uma penalização eleitoral muito forte. Então, isso o que é? Isso é a democracia funcionando. Então, o presidente pode ver que depois que o Bolsa Família foi criada, nós já tivemos presidentes que não eram de esquerda e o Bolsa Família não foi exterminado, né? Não foi terminado. Por quê? Porque teria uma penalização eleitoral muito grande, né? Então, os governantes são recompensados por algumas políticas, são punidos por outras, né? Nós vimos depois da Covid, por exemplo, governantes que foram punidos pela gestão ruim da Covid, né? Em todos os níveis, municipal, estadual, nacional, né? Então, você tem aí o próprio mecanismo de accountability, né? De punição ou recompensa funcionando, né? E aí, então, eu acho que é isso que acaba também segurando retrocessos, né? E empurrando, às vezes, porque o nosso país, né, mesmo com essa agenda social da Constituição, né, de 88, o nosso país continua muito desigual, né? Muito desigual, com camadas muito grandes de pobreza, né? Então, não dá para pensar que o Brasil é a Dinamarca, né? Então, você tem, se o governante toma ações que vão punir vão prejudicar amplos contingentes da população, ele será punido com isso. Então, aí você tem os próprios mecanismos da democracia funcionando. Não significa que funciona muito bem, né? A democracia ela é imperfeita, a gente tem uma ampla discussão pública e também na literatura sobre isso, sobre os problemas, sobre os limites da democracia, e certamente além dessas ferramentas, um dos modos de influência também por meio dos grupos organizados, né? Não estou desprezando aqui a ação dos grupos organizados, dos lobbies, dos movimentos, dos grupos de interesse, né? Então, eles têm também seu impacto, né? Basta ver, por exemplo, algumas decisões recentes sobre questões de saúde, sobre aborto,
e várias discussões do tipo em que grupos organizados tiveram uma influência grande para impedir retrocessos, né? Então, retrocessos foram impedidos quando grupos organizados atuaram, e a opinião pública, né? A opinião pública difusa, assim, que é a chiadeira nos jornais, é na internet, nas redes sociais, que passaram a ser um veículo importante, né? Então, esse frisson, por exemplo, na discussão sobre aborto recentemente e tal. Então, você tem essa pressão meio difusa que funciona, né? E dentro dessa pressão difusa também, óbvio, você tem movimentos organizados, grupos organizados que conseguem influenciar o debate, né? Então você acha que podemos dizer que, comparado com aquele movimento social, aqueles grupos de interesse que tínhamos nos anos 80, hoje esses grupos de interesse, esses movimentos sociais têm uma importância menor, principalmente nesse processo de reconhecimento e de manutenção dos direitos sociais e econômicos? Sim, porque o que eu acho é que existe uma descrença generalizada na ação coletiva, né? Então, você tem, naquela época, nos 80, havia uma crença maior, não só no Brasil, né? Nas formas tradicionais e coletivas de representação. Havia uma crença maior nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos grupos empresariais, né, nas associações patronais. Hoje, o que você tem, em primeiro lugar, é uma desconfiança em relação a esses grupos, né? É uma desconfiança. Se você pega aquelas pesquisas de confiança institucional, os partidos políticos, os sindicatos estão lá na lanterninha, né? Estão lá nas últimas posições em confiança institucional, no Brasil e na maioria das democracias, né? Então, isso se reflete no quê? Em ações que são cada vez mais individualizadas. Então, se você tem uma descrença na ação coletiva, você tem mais ações individuais, né? E, por exemplo, por meio das redes sociais, né? As redes sociais permitem uma ação individualizada, né? Uma chiadeira ali individual, né? E aí você vai ver aqueles militantes digitais, muitos deles nem estão filiados a nenhum partido, nem a sindicato, nada, mas conseguem ali um poder de ação individual muito grande. Ou você tem a criação de grupos muito mais fluidos e provisórios que vão lutar por uma determinada causa e depois se desfazem. Então, essa ideia de um grupo, como é o partido político, um grupo que tem um pacote de propostas, né? Ali, mais ou menos coerentes e tal, né? Que aborda tanto questões econômicas como questões sociais e tal, isso aí está um pouco defasado. E tem a ver com os novos modos de participação política, né? A participação digital é uma delas, os protestos, a participação pelo consumo, que também então o boicote, por exemplo, de empresas, né? O consumo politizado ou com preocupações sociais, tal, sobre meio ambiente, sobre proteção aos animais, né, etc., sobre trabalho, né, condições dignas de trabalho. Então, é uma forma de participação política que também é mais individual, né? Ela não é uma forma coletiva. Então, naquela época, anos 80, acreditava-se mais nisso, né? Basta se ver a quantidade de greves que havia naquela época, né? Hoje você quase não tem greves, também por modificações no mercado de trabalho, né? São transformações no mundo do trabalho. Então não é só a participação política que mudou, o mundo do trabalho também mudou. Então você tem trabalhos hoje, formas de trabalho muito mais precarizadas, né? Precarizadas, individualizadas, do microempreendedor individual, né? E de outras formas que dificultam, né, a ação coletiva. Então uma coisa é você pensar uma classe média baixa, lá que bate o cartão na fábrica, né? Lá como foi a criação do PT lá no ABC no fim dos anos 70. Outra é você pensar essas mesmas pessoas, ou melhor, os filhos e netos delas, trabalhando individualmente como motorista de aplicativo, como entregador de comida, né? Qual é a maior chance de organização coletiva? Era lá nos anos 70, né? Não é com esse trabalho individualizado, com essa crença no empreendedorismo individual, que é muito forte hoje no Brasil, né? Então você tem aí transformações políticas nos modos de participação política, os modos tradicionais são contestados, que é filiação a sindicato, filiação a partido, voto, né? Então esses modos tradicionais são contestados, e também mudanças no próprio mundo do trabalho que impactam na maneira como as pessoas se sociabilizam, constroem suas visões de mundo, né, e tal, e se organizam ou não se organizam, né?
Professor Pedro, estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de deixar um espaço para que o professor fizesse suas considerações finais, trouxesse alguns aspectos que você ainda acha importante falar sobre esse processo, período constituinte e a participação dos partidos políticos. Enfim, deixar esse espaço para o professor fazer o seu fechamento. O que nós vimos ali na Constituinte foi um processo muito rico, né? Muito rico, muito diversificado e de muito aprendizado, né? Para todas as partes, né? E depois disso, né? Como nós caminhamos, né? Nós caminhamos com regulamentações da Constituição, né? E com avanços em muitas áreas, né? E aí eu acho que também tem que se levar em conta que o texto da Constituição, né, como todo mundo sabe, né, ele é um texto vivo que vai sofrendo alterações tal, e acaba que em determinados momentos você tem uma atuação às vezes mais incisiva, né, por exemplo, dos grupos sociais, dos grupos mais ligados à esquerda, por exemplo, né, uma atuação mais incisiva em termos de ganhos, né? Em outros momentos da história, né, eles têm uma atuação mais defensiva, né, defensiva de evitar retrocessos. Às vezes, evitar um retrocesso já é uma grande conquista, né? Então, a gente vê nos últimos anos como, né, com essa vaga mais de direita, né, com essa onda mais de direita em vários países, você tem uma atuação mais na defensiva, né, de vários grupos sobre diversos temas, né? E aí é óbvio que se existe essa atuação mais defensiva, você acaba não tendo ganhos muito expressivos, né? Então, acho que isso tem a ver com o próprio ciclo de maiorias eleitorais, tal, né? Que a gente não tem agora uma maioria eleitoral muito, assim, não é nem de longe é uma maioria eleitoral de esquerda, né? Uma maioria eleitoral claramente de direita que existe hoje no Brasil, né? Isso reflete na Câmara dos Deputados, né? Na Câmara e no Senado, né? Então, para os grupos que têm pautas mais progressistas, isso acaba levando para uma atuação mais defensiva, né? Mesmo sendo uma presidência da República controlada por um partido de esquerda, né? Ou de centro-esquerda, né? Você vê que às vezes até a presidência da República fica numa postura defensiva, né? O executivo fica numa postura defensiva frente a avanços mais conservadores do Congresso, né? Do Congresso. Então você tem aí, e isso tem a ver com o presidencialismo, obviamente, né? Então você tem um Congresso que não tem muita assim, que está distante ideologicamente do que a cabeça do executivo pensa, né? Do que a chefia do executivo pensa. Então você tem essa possibilidade de tensões, de atritos, né? De ruídos a todo momento, né? E a atuação da sociedade civil muitas vezes nesses momentos fica como uma atuação mais defensiva mesmo. Nós vimos isso nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Trump era presidente, a atuação de grupos de esquerda e tal, claramente era uma atuação mais de evitar retrocessos do que de garantir alguma coisa nova, né? E isso acontece muitas vezes no Brasil e em outros países também, né? Então, acho que isso a gente sempre tem que olhar o todo, né? Olhar o todo no sentido de que os grupos sociais estão fazendo, os grupos de interesse, os grupos de lobby, né? Mas também em que contexto eles estão, né? Porque esses grupos, os atores políticos, não vivem num vácuo, né? Eles atuam num determinado contexto. Então, esse contexto, às vezes, é mais favorável, às vezes é menos favorável, e isso tem que ser levado em conta. Pedro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Agradeço. Um abraço. Este foi o Datacons Converse. Muito obrigado e até a próxima.